Pois é, meus amigos, ontem nós podemos dizer que tivemos mais uma vitória com a não aprovação do PL da censura, PL da ditadura, da mordaça, mas hoje o sistema contra-atacou. Pela manhã nós fomos surpreendidos com a operação da Polícia Federal, que visava a busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro, dentre outras figuras, né? Então o seu próprio ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid Gomes, o seu segurança pessoal, Max Guilherme, dentre outros membros ali do GSI do governo Bolsonaro. Bom, há uma grande narrativa sendo criada a partir disso, meus amigos. Eles estão tentando emplacar a ideia de que o presidente Bolsonaro, olha que loucura a coisa tá, né? De que o presidente Bolsonaro teria falsificado o seu cartão de vacinação, bem como da sua família, da Michelle, da filha dele, Laura, para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, né? Um chefe de Estado falsificar o seu cartão de vacinação. Veja, essa é uma das situações onde não há necessidade de se apresentar o comprovante de vacinação. Você ser chefe de Estado, você não precisa apresentar para entrar nos Estados Unidos. Não precisava na época, né? Ainda não precisa. Quer dizer, isso inclusive já foi desmentido pelo governo americano, segundo interlocutores, né? Tem matérias que eu vou trazer aqui para vocês. Ou seja, a narrativa já nasceu morta. E dito isso, tem dois grandes motivos para essa história estar vindo à tona agora, para mais essa narrativa esdrúxula estar sendo criada e veiculada pela velha mídia, né? E eu vou contar para vocês. Antes disso, deixa o seu like aí embaixo e compartilha esse vídeo, tá certo? Primeiramente, nós temos que entender qual o primeiro grande motivo para isso. Desviar o foco, meus amigos. Bom, qual deveria ser o foco durante essa semana? A finalização da CPMI do 8 de janeiro. Então, os membros já foram designados ali pelas lideranças partidárias. Haverá a eleição para a presidência da comissão e também a eleição para os demais membros, né? Relator, vice-presidente, etc. E era sobre isso que o povo devia estar se debruçando, né? Inclusive o Arthur Lira, numa espécie de vingancinha, né? Tirou uma vaga da comissão que deveria ser do Partido Novo, ou seja, da oposição, e deu para o PT, né? Ninguém está falando sobre isso hoje. Do que estão falando? Estão falando da PF na casa do presidente Bolsonaro, dessa narrativa que estão criando, né? Que já nasceu morta, não vai dar em nada. Mas nasceu com esse objetivo. Parece que eles agem em conluio, né? O desgoverno, a velha mídia. Cara, é um negócio surreal. A intenção, de fato, é desviar o foco. Ninguém tá falando de CPMI, tá todo mundo falando da falsificação da carteira de vacinação do presidente Bolsonaro. É realmente um absurdo, né? O segundo motivo vocês já vão entender. Vamos lá, vou ler aqui, vou mostrar para vocês, na verdade, primeiro aqui o vídeo do presidente Bolsonaro falando sobre o caso, né? Vamos acompanhar. Isso, uma decisão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer, eles não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, né? E a outra minha filha, que eu respondo para ela, Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem laudo médico tocante a isso. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão por esse motivo, tá ok? Pois é, o presidente falando ali, né, que ficou surpreso com a operação, porque ninguém espera, né? Ele não esperava porque não cometeu nenhum crime, não fez nada de errado, ele era chefe de Estado, tá? E o próprio governo americano já tinha falado isso, olha, não há necessidade de comprovação da carteira de vacinação para o chefe de Estado. Para a filha dele, para a Laura, não precisava também, porque era menor de idade, então não necessitava a apresentação da carteira de vacinação para menores de idade. Mesmo assim, criaram aí essa narrativa, né? Tem a matéria aqui falando sobre isso, inclusive, ó. Veja, governo americano informa que Bolsonaro entrou legalmente no país, não é? Vamos entender, ó. Fontes do governo americano informaram à coluna do Metrópolis que, mesmo sem ter tomado a picadinha do pastel de flango, né? Jair Bolsonaro entrou de forma legal nos Estados Unidos, em todas as vezes que foi ao país como presidente da República após o início da pandemia. Segundo essas fontes do governo americano, como chefe de Estado, Bolsonaro se enquadrava na lista de pessoas que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o famoso CDC, dos Estados Unidos, permitia entrar no país sem a comprovação de vacinação completa contra o pastel de flango, né? A mesma lista de exceções do CDC também abarca a filha mais nova do presidente, Laura Bolsonaro, de 12 anos. Segundo as regras do órgão, pessoas menores de 18 anos de idade também não são obrigadas a comprovar
que são vacinadas para entrar em um território americano. Ou seja, a narrativa, meus amigos, nasceu morta, mas como eu disse para vocês, a intenção é justamente criar barulho em cima disso, né? É desviar o foco do que realmente deveria ser o assunto da semana, que é a CPMI do 8 de janeiro. Se essa mídia porca tivesse comprometida com a verdade, com a busca dos fatos, né? Eles estariam falando sobre isso, mas não é sobre isso que nós estamos escutando, né? Vejam aqui também a fala do senador Magno Malta a respeito dessa operação da Polícia Federal de hoje, tá? Tem um áudio aqui que eu vou passar para vocês. Oi, gente, aqui Magno Malta. O Brasil recebe estarrecido, e eu também, a visita da Polícia Federal, que me parece muito mais uma polícia de Estado hoje. O presidente Bolsonaro recebe uma busca e apreensão e mais 3 pessoas do seu entorno de confiança presas. Apreenderam o celular do presidente, da primeira-dama Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama. E nós que conhecemos Jair Bolsonaro, não podemos nos calar. Um homem honesto, de bem, limpo, enfrentou o sistema e o sistema o odeia. Essa é a prova mais contundente dessa ação de hoje e tantas outras que vem ocorrendo contra ele. Eu vim falando sobre o ativismo judicial ao longo de uma história no parlamento, desde os meus mandatos de senador da República. Todos nós, conservadores, que rejeitamos esse cerco ideológico, vamos pagar esse preço. Hoje foi o presidente, amanhã será outro, depois da manhã será eu, depois da manhã será outro e mais outro, e assim sucessivamente para nos calar. E a vitória acachapante, ou seja, o que houve ontem, a retirada de pauta do PL 2630, porque sabiam que iam perder, e essas coisas todas programadas dentro desse inquérito desgraçado, sabe, que nasceu do nada e continua comandado há quase 4 anos, para poder impor uma mordaça nas pessoas. Ao presidente Bolsonaro, a minha solidariedade, em nome de milhões de brasileiros, a minha solidariedade pessoal, amigo. Vamos juntos, nós confiamos em você. Pois é, a nossa solidariedade, né, senador? E falou muito bem, né? De maneira resumida, na minha opinião, o que ele disse foi o seguinte, olha, há uma espécie de vingança, porque de fato eles sofreram uma derrota ontem com a não aprovação do PL da censura. Eles queriam aprovar, porque agora estão falando aí de PL da liberdade de expressão, né? Eles queriam aprovar, não tinham maioria para isso, e aí tiveram que postergar isso para a semana que vem. Alegaram lá que veio novas propostas e tudo mais, mas a gente sabe que iria ser reprovado, por isso não foi a plenário. Inclusive o Lira, mais um traidor da nação, está fechado com Lula. Ele está engajado em aprovar esse PL. Ele já declarou que não vai colocar para votação se não for para ser aprovado, né? Quer dizer, ele está sequestrando novamente a democracia brasileira. Ok, é prerrogativa do presidente da Câmara pautar ou não um projeto, só que olha o que o cidadão me fala, ele não tem nem vergonha de admitir isso. Só vai colocar para votação se tiver a certeza de que ele será aprovado. Quer dizer, na semana passada eles votaram a urgência. Não, precisa ser votado para ontem, é urgente, vamos votar. E aí hoje eles postergam, dizendo que precisa mais tempo para discutir. Mas tá de palhaçada comigo? É um tapa na cara da sociedade, né? Então, o senador Magno Malta falou muito bem. O sistema está se vingando por conta disso, né? Não necessariamente essa operação da Polícia Federal aí. Eu enxergo essa operação, novamente, minha visão, né? Como desvio de foco, justamente para que a gente não debata o tema que precisa ser debatido, tá? Que é o PL das fake news e também a CPMI do 8 de janeiro. O assunto está esfriando, as pessoas não estão falando sobre isso, né? E deve ser o foco, na minha opinião, né? De qualquer maneira, o sistema, e esse é o segundo motivo que eu ia falar para vocês, está tentando encurralar o presidente Bolsonaro. Porque, olha, se eles vão prender o presidente, se eles vão conseguir prender o presidente, eu não sei, né? Duvido. Torná-lo inelegível eu até acredito que consigam. Agora, prender é outra história, porque não tem crime. Mas a lei não tem sido referência no Brasil. Mas, ainda que ele não seja preso, eles vão tentar de todos os modos. E o presidente ele não vai ser preso do dia para a noite, né? Há necessidade de alguns desdobramentos. E esses desdobramentos já estão acontecendo. Então, essa busca e apreensão
serve para isso também. Serve para alimentar a narrativa, tanto para que posteriormente ele possa ser preso, ou então, em caso dele ser inelegível, né, eles possam legitimar aí essa ação. Não, ele já era investigado, já tinha um inquérito, já houve busca e apreensão, não sei o que, né? O inquérito corre em sigilo. Então, meio que isso vai, digamos, legitimar uma ação que eventualmente possa estar por vir, né? Não posso afirmar, com certeza, claro, é a minha visão, minha opinião, mas é como eu enxergo que as coisas estejam acontecendo, né? E olha, para surpresa de 0 pessoas, para finalizar, meus amigos, PGR foi contra a busca e apreensão da PF na casa de Bolsonaro e Michele. Eu nem vou ler a matéria porque é tão óbvio, é claro como o dia. A PGR não enxergou indícios de cometimento de crime ou qualquer coisa que pudesse embasar essa operação. Por isso foi contra. Quer dizer, como é que você pode criar uma narrativa dessa, né, de que o presidente Bolsonaro teria falsificado o seu cartão de vacinação para entrar nos Estados Unidos ilegalmente? Ele era chefe de Estado. Por que diabos ele ia fazer isso? Né? Virou o Ronaldinho Gaúcho agora, que foi preso no Paraguai com passaporte falso. Foi no Paraguai? Não sei, foi um país aí aqui da América do Sul com passaporte falso e ele nem precisava de passaporte para entrar no país, né? Pô, faltou alguém avisar o bruxo, né, cara? E aí, acho que o Bolsonaro é a mesma coisa? Tá de brincadeira, né, cara? Ele tem os melhores assessores do mundo, chefe de Estado. Olha, é brincadeira uma coisa dessa, né? Mas é isso, meus amigos. Desvio de foco e costurar ali, fechar o cerco contra o presidente e as pessoas ligadas a ele, no intuito, claro, de desgastar a imagem dele, né? As eleições para presidente são só em 2026, mas as municipais são ano que vem, né? Então, infelizmente, eles querem aí tirar qualquer apoio que o presidente Bolsonaro tenha e vão tentar a todo custo manchar ao máximo a sua imagem. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.